apesar que a nossa vida, para quem quer, é toda um retiro espiritual. E é toda uma correria. Depende de como vocês vivem a vida, né? Do teu coração. Mas não tivemos este tempo. No mesmo momento, é importante que das palavras que nós falamos, cada um de nós assuma alguma palavra para vivê-las. Porque é muito fácil que a água corra e a nossa terra seja como que impermeável, porque é levada assim, a ser distraída pelas preocupações das coisas para fazer, preocupações até com os nossos limites, que impedem muitas vezes a palavra de agir na nossa vida, ou preocupações com as responsabilidades que temos na comunidade, ou até em vista dos vínculos. Estou tão preocupado de fazer os vínculos que perco a visita da palavra de Deus, que agora chega para me dar uma vida nova. Então não esqueça que não são as nossas palavras que geram, mas é o jeito com que a terra, que o teu coração acolhe a palavra que é semeada. Por isso Nossa Senhora em Medjugorje fala que o nosso coração é como um campo, e toda manhã temos que tirar as ervas daninhas que impedem ao coração de acolher a semente da palavra de Deus, o que sufoca na palavra de Deus. Quem não medita, então não que não escuta, porque vocês escutaram tantas coisas, nós escutamos tantas coisas todos os dias, mas quem não medita, a atitude da nossa fundadora, uma salva de palmas para ela hoje. Mas não está na imagem, né? Está aqui no meio de nós, esta capela é dela. Que não medita em pouco tempo, se torna um diabo ou uma besta, dizia Santa Teresa d'Ávila. Então, este todo dia, não, que dizia antes Antonello, hoje eu quero acolher a palavra. Se hoje não acolho uma palavra nova, a minha vida não é vida. Porque não se vive de renda na vida espiritual. E para nós é sempre Páscoa. Os hebreus que faziam a Páscoa tiravam todo o fermento velho, todas as coisas velhas, para colher o fermento novo dos ázimos. Quer dizer, do pão do trabalhador, do pão do povo que sai da escravidão, do pão de quem encaminha, não tem tempo para comer bem. Né? Também esse é o sentido do jejum. Estamos correndo, estamos comprometidos com o reino, estamos comprometidos com as almas. Então, hoje, eu quero tirar o fermento velho para comer o ázimo de um povo trabalhador para construir o reino de Deus, de um povo que está em caminho, saindo todo dia da terra da escravidão. Então, presta atenção, porque de repente, das palavras que nós falamos ontem, anteontem, que vamos falar hoje, pode ser que nenhuma caia na terra preparada do teu coração, e de repente você permanece o mesmo. Não é a força da minha palavra, mas é a força com que você acolhe a palavra de Deus no teu coração desejoso, sedento, né? Essa semana de Páscoa, a liturgia da igreja nos convida a rezar toda manhã nas laudes. A minha alma tem sede de ti, como terra sedenta, árida, sem água. O desejo de Deus, o desejo de Deus. Então, se você não tiver todo dia um desejo novo, a tua vida espiritual se apaga, fica estéril. Santa Catarina de Siena dizia que nestes tempos, eu creio que seja nesses tempos, Deus iria suscitar homens e mulheres de desejos infinitos, que ia abrasar o coração deles com desejos infinitos de santidade. E dizia que estes homens iam colocar a força de desejos infinitos nos próprios passos finitos e nas próprias limitações humanas. Então não percam, será meia hora, será durante a tua adoração, se não tiver outro tempo, quem puder amanhã pare o dia todo, mas retome na palavra, porque se não entra no teu coração, como Maria fazia, guardava todas estas coisas, meditando-as no seu coração, vocês já sabem, o diabo chega e tira aquela semente, ou sufoca aquela semente, ou faz cair entre as pedras aquela semente. A pedra é o teu coração, que não vive aquela sede, aquela abertura. Então, poucas palavras estamos dizendo, não temos tempo, mas que uma só palavra salva a nossa alma. Hoje, a salvação é hoje. Então, será que ontem você teve uma palavra que foi salvação, que deu
ao teu dia aquela garra, aquela alegria. Hoje você tem uma palavra que te dá alegria de viver, desejo de viver, sede de Deus, fome de Deus. E precisa também estar atentíssimos, né? Porque aquilo que bloqueia muito tudo aquilo que estamos dizendo para vocês são os nossos limites humanos, né? Este é a maior diga, a maior barragem que não permite de poder viver serenos neste caminho do momento presente, neste caminho da cruz, neste caminho de procurar Jesus e não procurar a si mesmo, né? Tem aquele tipo de pessoas que são precisíssimos, como é, né? Que são, mesmo querem que as coisas vão tudo escrupulosos, que querem que as coisas vão tudo certinhas. E lá o demônio joga, se diverte a te mostrar que você não faz nada daquilo que em vez é aquilo que é justo. Porque você diz a você mesmo, é justo que eu faça as coisas certinhas, que eu faça isso. Então, se por acaso você se esquece de rezar aquele terço, está cansadíssimo, não aguenta mais, e não reza o terço aquele dia, pronto, acabou o dia. Você não fez nada durante todo o dia. Por quê? Porque não rezou aquele terço lá. É porque os estatutos dizem, eu prometi fidelidade ao meu diretor espiritual, ao meu confessor, que devo rezar o terço todos os dias. Então, não rezei o terço, rezei somente 10 mistérios. Pronto, não, então, lá eu escrupuloso. Enquanto se lamentava, já dava para rezar um terço. É mesmo, é verdade. Né? Então, tem esta barragem que bloqueia. Tem vezes aqueles outros que são mesmo, vamos para frente, e as coisas vão igualmente, não se preocupe. Não? Então, lá é um relaxamento que, em vez, pode acontecer. De um lado, esta opressão de querer fazer tudo certinho, porque a comunidade te olha, porque você deve dar resultados, porque a você mesmo deve mostrar que você é santo. Do outro lado, em vez daquela pessoa que vai indo para frente, diz, sim, faço amanhã. Tá bom, posso fazer adoração. Tá bem, não pude, vou fazer amanhã e pronto, e basta. Né? Cioè, estes dois extremos que dragam mesmo, bloqueiam completamente o caminho de santidade do momento presente, que é a sua vida. Em vez, precisa ter esta capacidade, e é um grande ato de liberdade da própria pessoa. Porque a santidade, o que é? É poder se espelhar em Jesus, não em você mesmo. Entendeu? É se espelhar em Jesus. É Jesus que te ajuda a caminhar. Interessante porque todas as coisas, todos os repousos do Espírito são sempre isso, não? Jesus que caminha contigo, Jesus que se mostra como luz, Jesus que te chama um pouquinho mais para frente. E é você que deve decidir-se de deixar você mesmo, o teu modo de fazer, o teu medo de cair no repouso, o teu dizer, ainda na vez, mas vá lá, vou viver a minha vida, tanto este repouso todo. Não, você não se entrega a Jesus, ao contrário, se levanta e pronto, Jesus não pode te falar, porque não toca a tua liberdade. Se você sai desses dois modos, né? Desses dois modos que te bloqueia, aquele outro que é perfeccionista demais, é quem está tudo na fraternidade vê negativo, não tem jeito. E aquele podia acolher melhor o povo de rua, e aquele outro podia evangelizar a mais, e aquele outro não fizemos. Sempre murmura, sempre tende a colocar uma fofoca, não tanto com os outros, às vezes sim, mas em vez com você mesmo, sempre com si mesmo. Eu devo fazer isso, viu que a comunidade não está fazendo, e se alimenta. O demônio se diverte demais a encher o nosso dia, os nossos pensamentos, a nossa mortadela cerebral, com estes benditos pensamentos, ou de negatividade, ou de não dizer, não faço mais nada. Né? Em vez, precisa ter esta capacidade de poder sair de si mesmo, dizer, não, agora, tá bom, antes, 10 minutos atrás eu errei, pode ser que depois, daqui a 5 minutos erro, mas agora eu vivo intensamente um momento que Deus me dá. E se sente o frio no bumbum, porque estas pedras são frias demais. E no finalzinho, o Padre Antonello e o Padre Henrique nem nos pedem de pular um pouquinho, porque se gela tudo e se torna prato. E você toca, ai Deus, onde vai saindo assim, não? Porque não aguenta mais o frio destas pedras benditas, né? Não sou coração de pedra. O Padre Henrique quer sempre que todo mundo fique aqui.
Mas tudo bem. Então, você deve dizer, não, eu quero viver bem este instante presente. Porque é este instante presente que fa a tua vida. Compreende, queridos? Não é o vínculo de domingo. O vínculo de domingo sai de um fato que eu agora, a meio-dia, decidi do dia 14, não, do dia 15, 12, decidi de viver, pronto. Deus é que constrói a minha vida. E neste attimo presente, Deus te dá a possibilidade de poder continuamente estar presente em você mesmo. Então você se lembra que deve fazer uma coisa, que faz? Vive o attimo presente, pega uma caneta, escreve, vou fazê-lo depois. Pronto. Este perfeccionismo não te bloqueia na cabeça porque você abriu outra janela que ainda não está aberta. Pronto, a nossa cabeça é cheia de janelas abertas, meu Deus, no seu mundo você estoura. Como um computador com todos os programas abertos. Deus, não pifa, não? Mas não, ir além daquilo que é os meus limites humanos, né? Ir além, queridos, é um ato de humildade profundíssima. É um ato de humildade. Eu estou sempre mais. Nasce esta realidade. Cioè, eu devo chegar a me sentir criatura de Deus. Criatura, muito mais que antes que filho, eu devo me sentir criatura. Cioè, eu fui feito por obra de Deus, do barro da terra, Ele soprou sobre mim, Ele me vê nu, sem nada, eu sou pobre de tudo, né? Eu sou criatura. Cioè, se eu não chego a este abandono de um Deus criador, que me ama como pai, mas que é um Deus que me criou, não tem jeito, eu não posso chegar a todas estas compreensões depois de uma vida serena, de santidade, onde tudo aquilo que são os meus limites se torna Jesus abandonado. E que eu devo amar no meu limite, né? Porque senão eu me atrapalho, meu Deus, porque não sei cantar, porque não sei pregar. Então tá bom, se você não sabe pregar, sabe adorar. Então louva a Deus porque você sabe varrer o chão. Ou sabe varrer o chão, varre do jeito melhor que todo. Isso mesmo, não, é só Faustino que fazia isso. Fazia né? isso. Cioè, este é se tornar santos. Esse é o grande dom que nos permite de poder pular cada um de nós, entende? Não é a massa daqueles de nós que fazem os vínculos. Não é isso. Não é porque a pequenina Geltrude faz os vínculos, eu estou feliz porque com Geltrude, Genoveva, a Fernandinha, Paula, vou fazer os vínculos. Não é isso. Eu me encontro com Deus e hoje, agora, a meio-dia digo este sim a Deus. Meio-dia, a hora certa com Maria, né? Isso mesmo. Além dos meus limites. E depois supero, lentamente, até quando me encontrará no caixão. E hoje Maria Paula nos deu mesmo uma palavra de Santa Faustina para o nosso 25 anos de sacerdócio. E a palavra era mesmo esta, mais ou menos, né? Sem pensar, estamos dizendo para vocês a mesma coisa que nos falaram hoje. Era mais uma vez a irmã Faustina que dizia que a obra que Deus lhe deu era muito pesada, que ela não era capaz, que tinha medo de tudo, medo dos homens. Era muito tímida a Santa Faustina, né? Se vocês lerem o diário, entende? E Jesus lhe fala, mais uma vez, você é limitada mesmo, eu te escolhi porque é uma das mais fracas das irmãs que existem no mundo neste momento. Faça simplesmente o que é possível, porque eu faria o restante. Eu farei o restante. Eu farei aquilo que é impossível a ti. A obra é minha. Quando eu li esta palavra, me lembrei de uma mensagem de Nossa Senhora em Medjugorje que falava exatamente isso. Vocês façam aquilo que é possível para que Deus faça o impossível. A vida é simples. Agora, não vou dizer que fiz tudo se fiz 5. Vou dizer, olha, fiz 5. Essa sinceridade no relacionamento entre nós, com os coordenadores, com os irmãos, não querer mostrar aquilo que não somos, ter esta verdade que te liberta. Esta é a maior graça da vida. Sermos verdadeiros na nossa fraqueza, não querer mostrar uma perfeição que não temos, mas poder dizer com alegria, Senhor, quero amar-te mais. Hoje te amei 5, mas amanhã quero te amar 6, e depois 7, e depois 8, e hoje te amei nada, e eu quero recomeçar. Lembra a frase de outro dia de Santa Faustina? Todas as ocasiões que vocês perderam, se vocês colocarem aos meus pés com humildade,
eu devolverei em graça abundante, como se vocês tivessem cumprido aquela ocasião que vocês, na verdade, perderam. Porque não o fazer é o nosso coração apaixonado que Deus busca. Santa Gertrude teve a mesma experiência. Ela uma vez ficou triste porque tinha perdido algumas oportunidades de amar e viu Jesus atrás dela que recolhia todas as oportunidades que ela perdia, como graças, tesouros. E Jesus lhe disse: estava esperando este momento para te dar todas as graças que você perdeu, porque eu, estas graças, não perdi. Eu recolhi todas para te dar. Não fomos salvos pelo seu sangue, ou será pelos nossos méritos? Não é Ele que nos resgatou, ou será o nosso esforço? E no mesmo tempo, como dizia Antonello, não viver relaxados, dizendo, Senhor, misericórdia, não. A pessoa que se sente amada pela misericórdia de Deus, sente um desejo enorme, todo dia, de amá-lo mais, de amá-lo mais, de amá-lo mais. Eu, por anos, fiquei com uma palavra de Chiara Lubick no bolso: quero amar-te como ninguém jamais te amou, e o sofrimento e o preço para salvar as almas. São os dois pés do caminho espiritual. Agora, o que vale é que você assuma a palavra com que Deus te toca. São João da Cruz falava da palavra substancial. Uma palavra que te transmite substância, que te dá vida. Você sente que tem palavras que te tocam. O demônio vai tentar logo para que você perca, esqueça aquela palavra, aquela experiência. Aí a importância também do diário espiritual. Eu, pessoalmente, não aconselho o diário como Padre Jonas, por exemplo, ensina, né? Eu aconselho um diário em que você coloca como estacas da tua vida espiritual, momentos fortes, mas escreva as experiências fortes, as palavras fortes que Deus te deu, porque na hora da crise, assim como faziam os patriarcas, você volta a ver os lugares, eles colocavam uma pedra de pé, para se lembrar do lugar onde Deus se manifestou na tua vida. Porque na hora da escuridão você precisa repercorrer o caminho em que Deus te falou, e te falou com força, para você não duvidar, para você andar em frente também nas trevas, como que as apalpadelas, como fala São Paulo, em alguns momentos é assim. Você vai pela fé, mas vai pela memória dos momentos em que Deus se manifestou. É necessário passar pelo vale das sombras, é necessário passar pelas provações. Mas acolha todo dia esta palavra que te dá força e comunica para os outros a tua experiência de Deus. Nós comunicamos muito pouco ainda a experiência de Deus entre nós. Temos que comunicar mais, mas com alegria, não como obrigação. Outro dia nos colocamos a dúvida se pedir a cada comunidade um relatório mensal. Depois pensamos que não, para que nasça da vida, não de uma obrigação a mais. Eu, na verdade, era do parecer de pedir, porque vejo que não sai a comunicação. Então, ele dizia, não, eu acho que tem que sentir o gosto. Porque em Vilareja nós experimentamos esta coisa da obrigação. Então, ficava lá aquele relatório, que se tornava um peso, em vez de tornar-se uma alegria. Mas se nós na alegria aprendemos, viver, meditar, a palavra que Deus me fala, depois comunicar a experiência, não perder, não esquecer, não deixar de comunicar aquela experiência, porque é luz para todos. Ontem, antes de ontem, Ricardo está com febre, assim podemos lembrá-lo. Se aproximou, me deu um bilhetinho, porque na noite de Páscoa eu contei para as crianças de um acolhido de Jacareí, que se chama Eliezer, que uma noite encontramos às 2h de madrugada limpando os banheiros. Ele contou, eu nasci de novo, porque chegou na casa 3 dias antes, em fim de vida, literalmente acabado fisicamente, estava morrendo. Se recuperou. E depois de 2 dias estava limpando os banheiros de madrugada e disse, porque vocês me ressuscitaram pelo amor, eu descobri que quem ama passa da morte à vida, então escolhi de limpar os banheiros para viver este gesto de amor para os irmãos que se levantam na manhã, domingo, dia seguinte, encontrarão um banheiro limpo. Eu me sinto feliz. E de vocês aprendi a amar. E veja como o amor contagia. Então, menino, à noite de Páscoa, voltando em casa, encontraram os meninos que lavavam os banheiros e os quartos, a 1h de madrugada. Porque deixaram entrar aquela palavra. Veja como uma experiência importante, comunicar uma experiência.
não deixar cair a bola. É como um jogo, né? A bola não pode cair, a peteca não pode cair. Então eu recebo, lanço para outro, lanço para outro. Imagina uma comunidade que vive assim, pulando, lançando a peteca. Todo momento, da palavra que cai na minha mão e devolvo com a minha força, com a minha vida para os outros. Então, este nos parece que é mesmo o caminho, né? É mais um caminho simples mesmo, né? Mas, do outro lado, se você lê a Sor Faustina, se você lê Valtorta, se você estas pessoas, você vê a simplicidade da vida, né? Interessante, não tem nada de grandíssima. Olha, por exemplo, Santa Teresina do Menino Jesus, a história de uma alma, não é simplicíssima. Ela foi escolhida por João Paulo II come doutora da Igreja, né? Cioè, não são as grandes elucubrações teológicas ou místicas que fazem de nós pessoas santas, mas encontrar na vida a mística que Deus realiza através de nós, na vida minha do dia a dia, aquilo que Deus me ama na situação de que eu estou vivendo naquela. É um gesto, repito, é uma coisa de santidade, onde, agora vamos um pouquinho, porque 1 hora depois devemos almoçar. Então, ontem falávamos também deste fato de sentir-nos corpo, de sentir que eu sou o movimento Aliança de Misericórdia, amém? Né? Falávamos disso, como a pessoa verdadeira do movimento de Aliança de Misericórdia há estes dois elementos que se unem, que uma é como uma imã do outro, uma imã para o outro, né? Cioè eu que realizo o carisma que Deus a cor que Deus me deu dentro do movimento da Aliança de Misericórdia, mas nesta cor eu encontro o arco-íris, eu encontro o branco, né? Cioè, eu posso ser aquele amarelo, mas na verdade todo o meu ser si completa em dar o branco para a luz, o branco, a luz, para a humanidade. Através da minha cor, através do meu carisma, né? Através das cores do arco-íris que fazem a Aliança de Misericórdia. Tá? E cada um de nós realizando o seu carisma, na medida que realiza verdadeiramente o seu carisma, não tem jeito. Deus mandará toda a aliança de misericórdia, todo o movimento. Então chegarão pessoas que querem se tornar benfeitoras do segundo elo, do terceiro elo, chegarão pessoas que querem movimentar a Cristoteca, e assim vai para diante. Né? Por quê? Porque este é o movimento Aliança de Misericórdia. Ontem, voltando em casa, pensava também dentro de mim, por que, me parece que já falei a primeira noite para vocês, né? Porque os jesuítas ainda são uma força, uma potência na igreja toda, do mundo inteirinho. Porque eu acredito que Santo Inácio de Loyola deu esta liberdade dentro dos jesuítas. O carisma é a obediência ao Papa, pronto. Depois desta obediência, que deve ser até a morte, não? Como é que é em latim usque ad mortem? Usque cadavere. Não, além deste carisma que faz parte dos jesuítas, depois você vê os jesuítas que fazem tudo. E ninguém murmura porque o jesuíta se torna Padre Eduardo, que está criando uma televisão, TV século XXI, em vez do outro jesuítas é lá na favela, não sei de onde, que vocês conhecem, ou no meio dos índios, ou não sei, né, indo pelo barco, entendeu? Não sei, me dizia, quem era que casou? Um que se considera, Stipandiani, o médico que deu aquele remédio para Maria Paula, né? E que ele, cada ano, durante o período de agosto, de férias, com a sua esposa, ele vai para servir na África, na Indonésia, na coisa. E a um certo ponto, Alessandra Ressi quis todo jeito que eu fosse para receber uma visita deste doutor, eu fui lá e ele começou a contar a história de como ama as crianças, de como fez
tantas fotografias das crianças, como estão criando uma escola, uma creche, um hospital lá naquele outro, com muitos médicos. Né? Então eu continuei a contar. Né? A certo ponto ele começou a dizer, fizemos um encontro com os meninos de ruas, com várias etapas. Então eu falei, sim, na verdade, mas sabe, do outro lado precisa uma aproximação, depois precisa... Ele disse, é isso mesmo, também estão fazendo isso lá não sei onde, do outro lado do mundo, né? Porque este é o modo com o qual precisa aproximar. Então ele se apaixonou e depois ligou para Alessandra dizendo, eu tenho 10 dias, uma semana, não? Do dia 23 ao dia 30, 31, eu tenho uma semana que quero trabalhar, sublinhou trabalhar, como médico, trabalhar, não olhar, não se divertir, trabalhar para os meninos de rua, para todas as atividades da Aliança de Misericórdia, porque fiquei encantado da Aliança de Misericórdia. Então ele vai num curso lá nos Estados Unidos sobre como as visitas, ele me deitou lá na cama, me falou, coloca o dedo assim. Tá bom, eu coloquei o dedo. Ele pegou a perna lá, diz aqui, o fígado não tem nada de grave, graças a Deus, tudo bem, mas não funciona como deveria funcionar. E aqui você tem colite, vê? Digo, é bom, não sei. Então ele começou a me disse, sim, tem colite. Mas interessante, não? Porque com o movimento do pé. Ele disse, mas eu falei, o que é isso? Disse, vada que é diferente. Tira o dedo da lá. Eu tirei. Ele não dava conta de poder mover porque eu fazia força. Quando eu coloquei o dedo aqui, a perna se relaxou. Disse, vede, aqui significa que tem alguma coisa deste ato. Tá bom, digo, né? Será. É um dos maiores médicos da Europa. Então, ele vem aqui porque quer, então precisa, Ludmila, precisa organizar bem com o médico, com Carla, não? Organizar algumas coisas. Tem outros médicos que estão chegando? Ludmila, não para você. Bom trabalho. Ela se vira atrás. Bom trabalho, minha filha, hein? Veja com Carla, né? Mesmo para poder fazer amar a eles. E tem aquela irmã de Presidente Prudente que gosta desse trabalho, de traduzir para os médicos e tudo. Entre aspas, eu estava falando desta doação que fizeram, que depois me telefonou, nem te falei. Eu não te falei e você não me falou. Sei por outro telefonema. Ontem à noite me falou Leandro. Não, daí. Pronto, lá aquele homem está esperando. Já falou com o bispo. Não, isso não sei. Pronto, então comunica para todo mundo. A 1h de madrugada falou, daí. Falou com o bispo. O bispo atual ou o bispo outro? Atual. Não sei agora em que termos falou. Eu assustei quando escutei que falou com o bispo. Mas que nos espera lá porque quer passar toda a documentação para nós desta terra enorme. De quanto era? 1.200 metros quadrados. 1.200.000 metros quadrados. E esta catedral no deserto. 80, sim, uns 70 alqueires são, sim. É uma coisa enorme. Então, sendo que falei, sonhando, sabe, falei a um certo ponto, no finalzinho, sabe, estamos sonhando no hospital lá para poder pegar os piores do mundo, tipo Madre Teresa, aquele que mesmo encontramos cheio de verme, levá-lo lá, aquele louco enorme que arriscamos de ser mortos em cada instante, levá-lo no nosso hospital. Estamos sonhando com Padre Pio, esta coisa, ele que se considera ateu, né? Então escreve no e-mail, ainda porque eles estão sonhando no hospital. Este de Presidente Prudente falou que toda a renda da faculdade é à disposição nossa para criar uma obra de misericórdia. Oh, glória! Meu Deus do céu! Mas Deus, mas quem é que faz todas estas coisas? Quem é que nós tranquilos aqui, pegando frio no bumbum, ele lá que está, Deus Pai que está fazendo um monte de coisas bonitas, não? Que lindo, que lindo. Deveríamos só deitar para adorar a Jesus, guarda. É diferente, nós dois somos diferentes demais, não tem jeito. Né? É bonito por isso, né? Mas olha como Deus é grande, né? Veja Santo Ignacio. Santo Ignacio. Continua você? Santo Ignacio e São Francisco também deram como única regra para os seus filhos viver o Evangelho. Ou melhor, como regra acima de toda regra. Por isso também os franciscanos têm toda esta liberdade de realizar a palavra de tantas formas, tantas expressões. E assim temos jesuítas, professores universitários e que moram no meio realmente das favelas mais pobres do mundo. Nós lá na Bélgica encontramos um jesuíta. Desculpa.